Bom, frequentemente eu venho fazer uma caminhada de manhã cedo para ouvir algum podcast, algum audiobook ou pensar sobre a vida aqui, tomar algumas decisões. A caminhada ela é fundamental para que você consiga ter algumas ideias, ative sua criatividade. E sempre quando eu caminho assim, eu consigo ter muita clareza assim de algumas coisas, sabe? Então, poxa, tenta fazer isso aí ao longo do dia. Se for perto da natureza, é melhor ainda. Então aqui eu moro em Jurerê, aqui um bairro bem tranquilo também, então isso tem feito muito sentido para mim, desde que eu me mudei para cá. E fazendo essa corrida aqui, essa andada nessa caminhada, eu tava lendo uma resenha crítica aqui de Steve Jobs e faz muito sentido com o que eu penso de vida, né? O quanto que é importante você experimentar a vida e você enxergar o mundo com suas próprias lentes e definir o que faz sentido para você. Muitas pessoas elas estão presas aí dentro da sua bolha, dentro do seu mundo, dentro do seu quadradinho e acabam não percebendo a imensidão do que o mundo se trata, a imensidão do que você ainda não conheceu e que pode fazer muito sentido para você. A experimentação, cara, ela é fundamental e foi muito fundamental na minha vida também, né? Eu sempre tentei ao máximo de fazer mais coisas possíveis, de morar em diferentes lugares, morei em vários lugares, tive vários diferentes tipos de trabalho, morei fora, eu viajei, errei pra caramba. E tudo isso foi moldando a minha personalidade. Eu fui entendendo através das minhas experiências o que faz sentido pra mim e não o que disseram pra mim o que seria certo, né? Quando a gente nasce, a gente carrega muita referência e visão de mundo dos nossos pais, do nosso meio, né, que a gente teve ali quando criança, e óbvio, isso vai fazer parte, mas talvez aquilo ali não faz sentido para você, e a experimentação, a vivência vai nos mostrar isso, sabe? Outro dia, teve um amigo meu aqui agora que ele tá se mudando de Salvador, né, e eu sou de Salvador também, e ele tá indo morar em outro lugar, e ele sempre morou em Salvador, né, sempre morou, e eu fiquei muito feliz pelo movimento dele, né, porque eu sempre questionava, cara, você tá feliz onde você tá? Poxa, tô, mas você sabe o que é felicidade pra você no seu sentido, né? Você já experimentou outra coisa? Ele sempre morou a vida toda lá. A mesma pessoa, os mesmos lugares, as mesmas coisas durante a vida. E ele não tinha essa referência. Ele não saberia o que é morar fora dali. Ele não saberia o que é uma qualidade de vida diferente do que ele já viu ali. E quando você se fecha, você só vê esse mundo, você não se abre ao novo. E eu fiquei muito feliz por esse movimento porque ele vai conseguir, através da experiência dele ali, ver o que faz sentido para ele. Talvez possa ser ruim, óbvio, talvez pode ser muito bom. É o que eu sempre falo, vou dar um exemplo aqui, eu morei na Austrália, né? Então pra mim foi um momento fantástico, lugar incrível, aprendi muito, trabalhei pra caramba, ralei. Pra mim foi incrível, mas pra outras pessoas não necessariamente foi tão incrível quanto pra mim. Então, é o que eu sempre digo também, faça seus filtros. Filtre o que faz sentido pra você. Às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você. Saiba escutar, ouça ali os feedbacks, né, as avaliações, mas sempre tente ter a sua experiência pra você tomar essa decisão com base nas suas lentes, no seu olhar. Cada pessoa tem uma personalidade diferente, né? E o que eu sempre digo, não existe lugar certo, não existe trabalho certo, não existe experiência certa. Existe o que faz sentido para você. Mas você só vai entender isso se você for. Se você testar, se você errar, se você acertar. E tão importante quanto saber o que queremos é saber o que a gente não quer. Isso faz parte do autoconhecimento. Então essas minhas experimentações me moldaram como ser humano, me moldaram como profissional. E poxa, eu acho que o autoconhecimento ele é um aprendizado constante, a gente nunca para, né? Mas com certeza, se a gente fizer um comparativo, a gente evolui muito na nossa percepção de vida, tanto pessoal quanto profissional, né? As relações humanas, o que as pessoas pensam ali da vida, por que elas agem daquela forma, por que você age daquela forma também. O que faz sentido a nível de trabalho, né? A nível de propósito. Então tudo isso é adquirido se a gente tenta, se a gente verifica, se a gente testa. E a partir daquilo ali a gente vai montando o nosso quebra-cabeça, né?
Se a gente não dá abertura para isso, a gente vive numa bolha, num quadrado que muitas vezes não foi feito pra gente, que a gente vai ficar infeliz, né? E a vida aqui, na minha concepção, é você buscar evolução sempre. É você melhorar, é você entender, melhorar como pessoa, melhorar como filho, como amigo, como profissional, evoluir aqui as coisas que você veio fazer aqui, mas às vezes a gente não consegue enxergar isso porque a gente não vive. A gente está vivendo a mesma vida ao mesmo tempo. Então, fiquei muito feliz ali com esse movimento do meu amigo e uma coisa que eu sempre bato, a questão da experimentação, cara. Vou cortar aqui porque acabei apertando sem querer aqui, terminou. Mas é o que eu sempre bato. Experimente a vida e valide com o seu próprio olhar. Porque muitas vezes a gente fica preso no lugar somente pelo fato da gente conhecer, por mais dolorido que seja esse lugar, a gente permanece porque é conhecido. O medo do desconhecido, ele é maior do que o medo do lugar desconfortável, só que conhecido. E aí a gente não se movimenta, a gente trava, porque a incerteza, o medo paralisa a gente. Poxa, e se der errado? E se não der certo? Porra, se não der certo, você volta. Se der errado, você volta de novo, você testa, consegue. Eu sempre gosto de fazer esse exercício quando eu tomo alguma decisão, né? O que de pior pode acontecer aqui? O que de pior pode acontecer aqui? Pô, se der errado, beleza. Eu volto para onde eu tava, eu refaço aqui, né? Só que a gente não costuma pensar nisso, né? O medo trava a gente. Isso acaba fazendo com que a gente não experimente e vive a mesma vida ali, talvez de certa forma infeliz, e que não se permita a gente conhecer outras coisas. Mas a vida é risco. O pior risco, inclusive, que você pode ter é você chegar lá nos seus 80 anos e falar, poxa, me arrependo de não ter feito isso, me arrependo de não ter feito aquilo. Cara, arrependimento é o pior sentimento que você pode existir. E eu busco sempre fazer essa reflexão, inclusive tô fazendo ontem. Cara, tô com 80 anos aqui. O que se eu refletir agora, eu vou me arrepender de não ter feito? Vamos fazer agora. Poxa, eu vou me arrepender de fazer isso. Pô, então, realmente eu vou precisar fazer o que eu não estava fazendo. E eu sempre anoto, inclusive, uma dica. Cara, escrever é fundamental. Coloca seus pensamentos dentro, escreve, estrutura isso. Isso te dá ideias, isso te dá insights. E essas reflexões são sempre muito boas. Então, o maior risco é você não arriscar. Então, pensa nisso, experimenta a vida, enxerga a vida com suas próprias lentes. Mais uma vez, tem tanta coisa que você ama que você não conhece. Nunca é tarde para nada, para você buscar o que faz sentido. Olha a vida como um jogo, cara. Você está jogando aqui. Você acha que a vida é para você ficar parado fazendo as mesmas coisas todos os dias? Sério mesmo, você veio aqui para isso? Ou é para você se desafiar, é para você evoluir, é você contribuir, é você impactar, sabe? Então, eu reflito muito sobre isso e nessa caminhada aqui não foi diferente. Espero que tenha te ajudado. Vou começar a fazer mais reflexões sobre essa. Me diz se você gostou aí, se fez sentido para você, curte, comenta, manda uma mensagem aqui de apoio. E vamos que vamos, galera, que a vida é muito grande para ser vivida de uma maneira pequena. Forte abraço.